Você já sentiu culpa por alguma coisa que você não pode mais mudar? Não uma culpa por algo que aconteceu ontem, mas uma culpa que mora em algum cantinho do seu coração e aparece de vez em quando você vê uma fotografia antiga, uma lembrança inesperada ou simplesmente percebe o quanto tempo passou. Eu acredito que toda mãe carrega alguma culpa. A culpa por ter perdido a paciência, a culpa por não ter conseguido fazer tudo o que queria, a culpa por ter trabalhado demais, a culpa por não ter aproveitado determinados momentos. Mas existe uma culpa específica que me acompanha há muitos anos. E hoje eu quero falar sobre ela. Não porque eu tenha todas as respostas, mas porque talvez exista outra mãe aí do outro lado, precisando ouvir que ela não está sozinha. Quando eu engravidei do meu primeiro filho, a minha vida era extremamente corrida. Eu trabalhava em horário comercial e também trabalhava à noite e aos finais de semana. Eu sempre fui uma pessoa muito ativa. Gostava de estar sempre ocupada, gostava muito de produzir, de criar, gostava de sentir que estava construindo algo. E existia um detalhe importante nessa história. Meu segundo trabalho era a dança. E a dança nunca foi apenas um trabalho para mim. Ela era arte, paixão, uma forma de expressão, um lugar onde eu me encontrava e ainda me encontro. Um lugar onde eu conseguia me conectar comigo mesma. Então, quem vive alguma forma de arte talvez entenda exatamente o que eu estou dizendo. Existem coisas que não fazemos apenas porque precisamos, nós fazemos porque elas nos lembram quem nós somos. Então, meu primeiro filho nasceu. E junto com ele, nasceu uma nova realidade, obviamente. Só que eu não queria aceitar isso. Hoje eu consigo admitir essa verdade com honestidade. Mas eu me recusava a mudar a minha vida naquela época. Depois que ele nasceu, eu tirei pouco mais de 2 meses de licença maternidade da dança e 6 meses do meu trabalho em regime CLT. Mas quando chegou o momento de voltar, eu simplesmente tentei continuar exatamente como era antes. Tudo. Como se nada tivesse mudado. Como se eu ainda fosse apenas eu e o meu marido. Como se não existisse uma criança me esperando em casa. Como se a maternidade fosse apenas mais uma tarefa a ser encaixada na minha agenda. Eu voltei para os meus compromissos, para as aulas, para as apresentações. Voltei para os horários normais, voltei para a rotina intensa e durante muito tempo achei que eu estava fazendo a coisa certa. Afinal, eu continuava trabalhando, continuava produzindo, continuava alimentando uma parte importante da minha identidade. Eu dizia para mim mesma que estava tudo bem, que não tinha nada de errado. Mas hoje eu percebo que no fundo eu estava tentando preservar uma vida que já não existia mais. Eu já era outra pessoa. Existe uma ideia muito romantizada sobre a maternidade. A ideia de que quando um filho nasce, automaticamente tudo muda dentro da gente, né? Que as prioridades se reorganizam instantaneamente. Que passamos a enxergar tudo de forma diferente. Mas comigo não foi assim. A transformação aconteceu. Só que ela demorou. Ela teve um tempo diferente. Demorou na verdade muito mais do que eu imaginava, porque uma parte de mim ainda estava tentando segurar a mulher que existia antes de ser mãe. E eu não percebi o preço que isso estava cobrando. A vida foi acontecendo um dia depois do outro, uma semana depois da outra, um ano depois do outro. Até que quando eu me dei conta, meu filho já estava com 4 anos. 4 anos. E eu não sei explicar exatamente o que aconteceu naquele momento, mas foi como se eu tivesse acordado. Como se eu olhasse para trás e enxergasse algo que estava diante de mim o tempo inteiro, mas que eu não via. Porque quantos momentos eu não vivi? Quantas vezes eu não estava presente? Quantas brincadeiras eu perdi? Quantas conversas eu deixei de ouvir? Quantos pequenos instantes da infância dele passaram sem mim? E foi ali que a culpa chegou, e ela chegou com tudo. Ou talvez ela já estivesse ali e eu apenas parei de fugir dela. Não sei. O mais difícil sobre esse tipo de culpa é que ela não pode ser resolvida. Se eu tivesse sido injusta em uma conversa, eu podia pedir desculpas. Se eu tivesse cometido um erro específico, eu podia ir lá e consertar. Mas o tempo não funciona assim. Os anos, eles não voltam. A infância não volta. Os momentos perdidos não podem ser recuperados. E é justamente isso que torna essa culpa tão, tão pesada. Mas existe algo importante que eu aprendi ao longo dos anos também. A culpa costuma ser uma narradora muito injusta. Porque ela ilumina apenas aquilo que nós fizemos errado e apaga todo o resto. Quando eu olho para trás, eu vejo as minhas ausências. Mas eu também preciso lembrar que existia amor, muito, muito amor. Eu nunca deixei de amar meu filho, eu nunca deixei de me preocupar com ele, eu nunca deixei de querer o melhor para ele,
Eu apenas estava tentando equilibrar coisas que naquele momento eu ainda não sabia como fazer. Eu entendi que é incrível ter asas para poder voar alto, mas é ainda mais importante saber a hora de pousar de novo. E talvez seja importante dizer isso para você que está assistindo. Muitas mães trabalham, muitas precisam de verdade trabalhar, muitas sustentam as suas famílias. E esse vídeo não é uma crítica às mães que trabalham, a questão nunca foi essa. No meu caso, a questão era outra. Eu estava resistindo a uma mudança que a maternidade exigia de mim. Eu acreditava que eu precisava continuar sendo exatamente a mesma pessoa de antes. E hoje eu entendo que o problema não foi amar a dança. O problema foi não compreender que ela precisava encontrar um novo lugar na minha vida, que eu tinha outras prioridades. Talvez por isso eu tenha vivido uma experiência tão diferente quando a minha segunda filha nasceu, porque entre uma maternidade e outra eu aprendi muitas coisas. Aprendi que os filhos crescem rápido, aprendi que certas fases passam sem pedir licença, aprendi que presença não é algo que nós podemos guardar para depois. Quando a minha filha nasceu, eu fui diminuindo os compromissos aos poucos. Fui reorganizando minha rotina, minha agenda, fui deixando algumas aulas, fui aprendendo a dizer não para determinadas demandas. Eu quero deixar algo muito claro. Eu não abandonei a dança. Ela continua sendo parte de mim. Continua sendo uma forma de arte que eu amo profundamente. Continua sendo um lugar onde eu encontro beleza e significado. Mas eu aprendi a adaptá-la à minha nova realidade. Aprendi que ela não precisava desaparecer. Só precisava ocupar um lugar diferente na minha vida. E talvez isso tenha sido uma das maiores lições que a maternidade me ensinou. Nem sempre nós precisamos escolher entre quem éramos e quem nos tornamos. Às vezes nós precisamos apenas reorganizar as prioridades, entender o que vem primeiro, entender o que pode esperar, entender que é urgente o que é importante. Hoje eu sei que a minha família precisava estar no centro. E isso não diminui a importância da arte, não diminui a importância dos sonhos, não diminui a importância da mulher que existe além da mãe, mas me ajuda a reconhecer aquilo que naquele momento da vida precisava vir antes. Se eu ainda sinto culpa? Sim. Seria mentira dizer que não. Existem lembranças que ainda me machucam, para ser sincera. Existem momentos em que eu me pergunto como teria sido se eu tivesse entendido tudo isso mais cedo. Mas também aprendi que viver presa ao passado não vai mudar a história. Só rouba o nosso presente, né? Lembra da pergunta que eu fiz lá no começo desse vídeo? Você já sentiu alguma culpa por algo que não pode mais mudar? Eu sinto. Porque eu não posso voltar no tempo, não posso recuperar os anos que passaram, não posso sentar ao lado do meu filho mais velho e viver os momentos que ficaram para trás. Mas existe algo que eu posso fazer, eu posso estar presente hoje. Posso ouvir mais, posso olhar mais, posso valorizar mais, posso transformar o aprendizado em uma nova atitude. E talvez seja isso que a culpa tenha vindo me ensinar. Não a me condenar, mas a me despertar. Porque nenhuma mãe consegue voltar ao passado, mas toda mãe pode escolher o que fará com aquilo que aprendeu no futuro. E se hoje eu abraço meus filhos com mais presença, com mais consciência e com mais intenção, é porque aquela mãe de antes, com todos os seus erros e limitações, também me trouxe até aqui. Se você chegou até o final desse vídeo, me conta aqui nos comentários. Existe alguma culpa materna que você está aprendendo a transformar em aprendizado? Porque talvez a maternidade não seja sobre ser perfeita. Ela é sobre continuar aprendendo a amar melhor enquanto caminhamos e aprendemos. Muito obrigada por compartilhar mais um retrato da maternidade comigo. Que Deus abençoe muito você. Um grande, grande beijo e até o próximo vídeo.